Olha ele, gente. 10 horas da noite. Esse menino não dorme, não. Tô aqui, gente, já me preparando pra dormir. Mas antes eu vou fazer o quê? Desacelerar um pouquinho. Tive um dia bem corrido e eu tava bem a fim de pintar algumas flores, de relaxar. Então, minha forma de relaxar é essa daqui. Uma forma já terapêutica. Oi, Isabela! Oi, Nath! Oi, Carol! Sejam muito bem-vindas. Então, hoje eu acabei não pintando pelo dia, né? Deixei pra pintar agora mais pela noite. Aí vou deixar fluir aqui tranquilamente. Vai na intuição mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Vocês sempre me perguntam que papel que eu tô utilizando. Esse daqui é o Canson 300 gramas para aquarela. É um dos papéis mais acessíveis. Olha só. De um lado tem textura e do outro é um lado mais lisinho. A Nath tá perguntando que música é essa. Essa daqui é um grupo que eu amo ouvir de vocal, assim. É Beautiful Chorus, o nome. Depois eu posso compartilhar com vocês também. Me manda por direct que eu compartilho com vocês, tá bom? Beautiful Chorus. Eu amo ouvir as músicas enquanto eu tô pintando, porque eu sinto que a conexão ela é muito mais forte. Então, aqui, Canson. Eu vou prender ele aqui. Hoje eu tô prendendo ele aqui no vidro. O vidro é interessante, porque eu consigo ir mexendo assim, né? Por mais que essa arte aqui eu vá deixar ela mais paradinho, mas eu sinto que ela fixa melhor se eu prender aqui no vidro do que se eu prender na minha mesa. Porque a minha mesa, eu vejo que ela é um pouco porosa, sabe? Tem uns buraquinhos. Aí quando eu coloco a fita crepe, logo ela solta, começa a soltar sozinha a fita. Não é porque a fita é ruim, é porque a mesa ela tem uns buraquinhos que não dá pra ver aqui na câmera, né? Mas então eu vou colocar aqui no vidro só pra dar uma fixada. Tô usando a fita crepe comum mesmo. Essa daqui é uma da 3M. E eu nem vou prender a arte em volta de tudo, porque no caso dessa arte aqui eu não vou precisar, porque eu vou pintar só na partezinha do meio e eu também não vou encharcar a folha. Vou colocar só um pouco de água. Não vou exagerar. Vou colocar aqui um pouquinho aqui na parte de baixo também. Só para dar uma leve fixada. E como eu deixo a câmera bem aqui do ladinho, tem hora que eu dou uma batidinha, dá uma tremidinha. Mas faz parte também. Ó. Prontinho, a gente tá aqui já com a arte fixada. Aqui fica bem presinha. Gente, uma coisa legal. Geralmente me perguntam o que fazer para a fita crepe não ficar rasgando a página. Porque quando você faz marca-página ou vai fazer uma arte, geralmente, na hora que você vai tirar, pode rasgar ou ficar aqueles pedacinhos rasgadinhos, né? Vai soltando do papel. Então, o que eu gosto de recomendar? Quando for utilizar a fita crepe, vocês podem fazer o seguinte. Pegou aqui a fita crepe, vocês podem colocar na mesa, nessa parte daí da mesa, vidro, parte branca, sei lá, e puxa. Pode fazer isso umas 2 vezes, né? Para tirar um pouco dessa cola que tá aqui no verso. Uma outra forma é você colocar aqui. Você pode colocar aqui, aí você puxa. Geralmente, no nosso braço, por mais que esteja limpo, quando você faz isso, já tira um pouco da cola também. Aí quando você coloca no papel, ele já vai sair depois com mais facilidade também. Você vê que no braço sai bem fácil. Na calça jeans também serve. Claro que se tiver com o braço
completamente oleoso, gente, não adianta, porque aí vai sair completamente a cola, vai ficar gordura também na fita crepe, não vai nem colar na sua aquarela, no seu papel, não vai ficar preso. Se o braço estiver suado também, é importante que esteja sequinho. Olha só, eu vou usar... Até tava pensando se eu ia usar lápis ou caneta nanquim, mas eu vou usar, a caneta Micron 03, que é a caneta nanquim à prova d'água. Boa noite, Marta. A caneta Micron. A aquarela que eu vou usar hoje vai ser essa daqui, a aquarela da Sakura Koi. Essa daqui é uma das aquarelas que eu comprei por volta de 2017 ou 2018, e eu tenho ela aqui até hoje, apesar de usar bastante. É por isso que eu falo, tem as aquarelas que são mais acessíveis, tem aquarelas que você paga um pouquinho mais, mas investir em aquarela é sempre bom, porque elas duram bastante, gente. A gente consegue pintar, vai brincando, e elas acabam rendendo bastante. Olha só. Daqui a pouco na live vão perguntar novamente que caneta é essa que eu tô usando, porque sempre perguntam as pessoas que não chegaram no início da live. Então, quem tiver aqui comigo, já fixa, é a Micron 03, que é uma caneta nanquim à prova d'água. Se vocês perceberem alguém perguntando que eu não tenha conseguido ver, às vezes eu não respondo, não é porque eu não quero, é porque eu tô pintando também e acaba que eu não vejo. Por favor, me ajudem aí, respondam também as pessoas com os materiais que eu falei, que vocês souberem, tá bom? Vamos todo mundo se ajudando aqui. Então, e essa aquarelinha aqui, gente, ela é muito maravilhosa. Olha só, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço. Aqui na aquarelinha, eu gosto de fazer... Eu pego um papel canson mesmo, recorto, colo aqui, e cada uma das cores da aquarela, deixa eu tirar aqui, essa partezinha que vem aqui dentro, eu utilizo ela como godê. Tudo isso aqui também tem na minha lista de materiais. Quem quiser a lista de materiais, é só me mandar mensagem por direct, fala, Marquito, me manda a sua lista, que eu vou te encaminhar, e esses materiais, eles estão todos lá, já com os links direitinho de onde vocês conseguem comprar. Boa noite, querido, comprei uma dessas 08, ela é muito grossa. A Nanquim 08, ela é sim um pouco mais grossa, mas você consegue utilizar ela normalmente também. Ela é muito boa. Para fazer essas flores que eu faço aqui, a 08 ela também super serve. A 08, a 05, quando você quer uma bem fininha, extremamente fininha, você consegue encontrar até 0.05, para você ter ideia. Mas fica bem fininha mesmo. Mas todas elas servem. Oi, Aline, sua maravilhosa, viver de gratidão. Ela falou que nessa paleta tem um rosa favorito dela. É o meu rosa favorito também. Lindo, lindo, lindo. Na verdade, eu gosto muito desse rosa aqui e também gosto daquele rosa da aquarela da Acrylex. Gente, o rosa da aquarela da Acrylex é uma coisa tão maravilhosa. Agora, já que eu tô mostrando esses materiais aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui também uma outra que eu tenho, que é da Sakura Koi também, mas com tintas metalizadas e algumas que são fluorescentes. Vou pegar aqui do ladinho. Mas é só por curiosidade também. Essas aqui, elas custaram, acho que por volta de 290, ou foi 300 e alguma coisinha. Foi nessa faixa, assim, gente. Essas aqui, elas são um pouquinho mais carinhas do que as que eu geralmente recomendo para iniciar. Mas elas também são muito maravilhosas. Quem quer iniciar já com essas aqui, já tá iniciando com ouro. Olha só, essa daqui, a caixinha chega a tá novinha. Que essa daqui eu ainda não usei tanto. Aqui são cores fluorescentes. E aqui são as metalizadas. Olha que lindas. Mexi aqui para vocês visualizarem. Esse rosa. Gente, que rosa maravilhoso. Eu deixei aqui a câmera sem filtro nenhum para vocês conseguirem ver as cores mesmo do jeitinho que tá aqui. Deixa eu tirar aqui. E uma coisa que eu acho legal é porque essas aquarelinhas, elas vêm com as esponjinhas aqui e vem também com o pincelzinho, né? O water brush. Ele já vem tudo o kitzinho, prontinho.
Aí você consegue limpar, utilizar aqui já com a água, limpa já direto aqui na esponjinha. Mas olha só, que lindeza. Aqui as fluorescentes e as metalizadas. E aqui eu fiz a mesma coisa. Por quê? Porque, por exemplo, olha essa primeira aqui. Não parece que é essa cor aqui, tá vendo? Então, às vezes, a gente se basear exatamente pela cor que a gente tá vendo aqui, às vezes você pode nem acertar a cor que você tá querendo utilizar. Então, quando você faz essa paletinha aqui de referência, é bacana porque você consegue ter isso aqui para poder ir se baseando, para ir vendo direitinho as cores. Por exemplo, gente, olha esse rosa. Não dá para imaginar que esse rosa aqui seria um rosa tão aberto assim. Que esse laranja aqui seria esse fluorescente tão aberto aqui. Olha só, o segundo. Então é sempre legal fazer uma paletinha para vocês já irem tendo noção também. Aqui foi exatamente o que eu fiz na principal. Olha como aqui são todas bem mais escuras. Aí quando você olha aqui, ó, você consegue saber exatamente qual cor que você vai usar. Nossa, eu já errei muito essas cores aqui. Olha aqui, esse aqui é esse vermelho, tipo um carmim mais forte. Aqui, ó, preto, cinza e vai ficando pro marrom. Ó, aqui parece que é preto, preto, preto. Mas é isso. Aí aqui eu vou usar aqui agora, eu vou só dar umas gotinhas pra... Deixa eu pegar aqui o meu conta-gotas. Vou só colocar umas gotinhas aqui pra já ir deixando úmida as cores que eu quero usar. E eu vou usar o quê? Esse azul. Vou usar esse roxo. Vou usar esse verde mais aberto, que eu gosto também. Lindo. O rosa. Esse rosa aqui foi o que a Aline falou que gosta muito. Silva falando, nossa, essa dica de pintar foi ótima. Nossa, facilita muito a vida, sério mesmo. Rosa, qual faltou? Ah, amarelo. Vou pegar esse amarelinho aqui também. Pronto, aí na hora que eu for pintar, pelo menos essas cores aqui, elas já estão mais umedecidas. Eu vou colocar aqui agora, tirar minhas flores daqui, que eu vou deixar essa aquarela aqui. Tirar meus cristais e colocar mais pra cá. Vou deixar aqui que eu consigo, inclusive, ficar visualizando ali a cor que eu for pegando. Vou deixar o meu cristal aqui. E essa aqui é uma aquarela metalizada da Pestilento Art, que é uma empresa brasileira que fabrica aquarelas, né? Eu gosto muito dessa aquarelinha aqui também. Eu tenho essa pequenininha aqui já faz um tempão. Super rende, gente. Boa noite, Laurence. Então rende pra caramba. Vou colocar aqui já do ladinho. Mas uma alternativa para ela também, elas são ótimas, mas o investimento dela é um pouquinho mais alto, mesmo bem pequenininha. Eu super recomendo. Mas quem está iniciando e geralmente não quer gastar muito e quer ter uma aquarelinha para dar um metalizado legal também, eu recomendo as aquarelas da Léo Art, que elas são bem boas. E nessa aqui de hoje, eu vou começar fazendo como? Eu vou começar com a aquarela, pintando direto, para depois vir com a caneta por cima. Isso, Sheila, é Pestilento Art, com temudo, @PestilentoArt. Vocês podem entrar para conhecer os materiais deles, que são muito bons. Ó, já vou preparar tudo aqui no meu godê, porque eu quero deixar uma cor já mais suavezinha. Então eu pego aqui um pouquinho, trago para cá e vou
misturar com um pouquinho mais de água. Meu copinho com água, vou deixar ele aqui no cantinho só para vocês visualizarem na hora que eu estiver pegando. Vou colocar mais aqui no cantinho. Que eu limpo no meu paninho que tá aqui do lado. Mas eu vou trazer mais água para deixar esse rosinha bem suave. Live satisfatória. Gente, esse tipo de pintura terapêutica aqui, a gente fazer antes de dormir, é realmente para trazer a paz. Seami Art na Shopee. Eu já vi, só que eu nunca utilizei. Aí eu nem posso dizer como é essa aquarela. Eu gosto, quando eu vejo essas coisas assim, em sites principalmente que vêm da China, a primeira coisa que eu faço é ir lá embaixo para olhar as estrelinhas, olhar os comentários, porque tem às vezes um marketing que é muito bom, mas um material que não é tão bom assim. Aí eu preciso ver o que as pessoas estão dizendo a respeito. Agora eu já vou pegar aqui também o amarelinho. Já vou deixar isso aqui prontinho aqui, porque aí eu vou trazer direto daqui. Vou trazer direto aqui do Godet. Ontem a gente teve live, tá parecendo que eu tô tendo live todos os dias, gente, mas que esses dias deu a empolgação também. Quando vem a intuição, a vontade de se jogar, é importante a gente só permitir. Marquito, tem aquele desafio de mini aquarela? Tendo aquele desafio de mini aquarelas? Então, tem um desafio de mini aquarelas que eu já criei, que vocês conseguem fazer também gratuitamente lá pelo canal do YouTube. Lá no canal do YouTube tem 21 dias de mini aquarelas. Vou pegar aqui o roxinho agora. O negócio é que aquele desafio de aquarelinhas, ele serve mais como um passo de inspiração, né? Porque lá é 1 minuto cada videozinho. Então, claro que a gente não aprofunda, que nem a gente aprofunda numa live ou nas aulas lá dos meus cursos, né? Mas vocês conseguem se inspirar, se basear para poder fazer também as artes de vocês. Agora, toda vez eu tiro daqui, aí eu venho aqui, limpo aqui na água, né? E para vocês visualizarem, eu nem troquei a água. Essa água aqui ainda eu tô usando uma água de ontem, tá vermelhinha. Mas ela não vai alterar completamente as minhas cores. Ela vai dar vai trazer um tonzinho de vermelho, bem pouquinho, mas vai ficar bem suave. Então, assim, não vai interferir muito. Eu vou ficar com essa mesma água aqui e vai ficar lindo, vocês vão ver. E antes que eu esqueça, esse pincel que eu estou utilizando aqui, ó, ele é o pincel 8220 da Ceramic. Na minha lista de materiais vocês encontram também. E ele é um pincel redondo que tem a ponta fininha. E uma coisa que eu gosto bastante também é que são cerdas sintéticas. Então, nesses aqui, por exemplo, não teve bicho que foi morto para produção de pincéis. Eu sei que nem todos os pincéis, gente, que tem pelos animais, significa que tem crueldade animal. Eu sei disso, não é. Mas tem casos de pincéis, principalmente os que vêm da China, de outros lugares assim, que eu realmente não tenho uma confiança, porque eu não sei como aquilo é feito, sabe? Aí quando pensa em tá matando o bicho para poder criar pincel, aí já não toca meu coração essa ideia. Então eu não curto muito, não. Então sempre eu prefiro pincéis das cerdas sintéticas. Agora pegar o verdinho aqui. Mas eu tenho um pincel aqui, um pincel, por exemplo, japonês, que é com pelo de cavalo. E é algo muito comum nos pincéis japoneses, os que trabalham para fazer as letras, né? Os kanjis.
E eles não matam cavalo para poder fazer pincel de cavalo. Isso aí eu já tenho certeza disso. Então, só de fazer aparar os pelos, eles retiram. Conseguem fazer. Eu tinha que já respingou um pouquinho. E eu vou tirar aqui com... Pronto. Rosa, roxo, verde, amarelo e faltou o azul mesmo. Trazer um pouquinho do azulzinho. O bom dessas lives também é porque a gente fica conversando, né? Ouvir uma musiquinha. É o momento de desacelerar, de se conectar com o coração, com a nossa criatividade. Porque enquanto a gente pinta, nós estamos entrando em conexão com o todo. É Deus se manifestando por meio dos nossos dons, por meio dos nossos talentos. Quando a gente simplesmente se permite fluir e deixa acontecer. Ó, já vou deixar aqui no cantinho. Agora, como não vai pegar muito essa parte aqui, eu vou virar a câmera um pouquinho para pegar mais essa parte aqui do papel. Vou começar aqui, ó, pelo azul. Gente, olha que delícia. Você pode deixar bem suave, molha bem. Aqui, como tá misturado com mais água, não vai ficar aquela cor muito forte. E aqui eu vou fazer essas flores transformando elas em algo mais abstrato. Santa Essência, você já se amou hoje? Maravilhosa. Dá só alguns toquezinhos. Enquanto eu vou fazendo as outras partes, eu vou deixando secando aqui. Parece muito doido assim, né? A princípio, porque a gente não faz a mínima ideia do que isso vai se tornar. Mas aguardem. Vamos só deixar fluir, como a Santa Essência falou. Trazer o amarelinho agora. Vocês podem fazer o circular, ou fazer assim. Aqui eu quero fazer realmente trazendo um ar mais abstrato. Depois que eu pintei essa primeira partezinha, só dou alguns leves toques, só para ficar essas manchinhas mais escuras. E vou deixar secando enquanto eu vou para a próxima. Agora, vamos no roxo. Isso, esse daqui é o papel canson. Pegar o roxinho agora. Eu vou fazer o roxo circular. Trazer um pouquinho mais de água. É lindo esse azul, né? Nossa, eu acho muito, muito lindo também. O roxinho, vou deixar ele mais circular ali. Agora, pegar um pouco do verde. Eu vou fazer uma flor com esse verde e depois eu trago para puxar nas pétalas também. Essa arte aqui eu acho que já vai entrar também no meu planner de 2024. Que eu vou lançar em outubro. Vou pegar muitas das artes que eu já pintei aqui nos vídeos que eu faço dos Reels aqui pro Instagram
E vou aproveitar essas artes também. Aqui, ó, uma pincelada solta mesmo, assim. Não tô tentando controlar muita coisa. Só sentir o coração. Acho que vou colocar mais pra cá. Pra pegar a última. Deixa eu ver se fica melhor colocando a câmera assim. Pronto. E agora vamos pro rosa maravilhoso. Ontem eu tinha falado aqui pra vocês do combo aquarela terapêutica, né? Que eu fiz o lançamento. E que ontem ia encerrar as inscrições com vários dos bônus, né? E ontem encerraram as inscrições. Agora, até na sexta-feira, o combo Aquarela Terapêutica 2, ele ainda tá aberto. São todos os meus cursos de aquarela, mas ao invés de vários bônus, agora tem apenas um único bônus, que é o workshop, que é o fluir das emoções por meio da aquarela. Mas é um workshop lindo. E esse bônus, ele já tá super valendo a pena também. Esse combo, que ainda tá aberto, mas que vai ficar aberto só até sexta-feira. Então, quem ainda tiver interesse, por acaso ainda não tiver todos os cursos, inclusive quem já tem algum dos meus cursos, o que o pessoal tá fazendo? Tá garantindo o bônus. E quem já comprou algum dos cursos, manda uma mensagem para mim, lá pro nosso suporte, porque aí o suporte já pega os dados para poder fazer o reembolso por Pix. Então, mesmo quem já é aluno, pode adquirir o bônus também, o combo Aquarela Terapêutica. E só para compartilhar com vocês o que tem nesse combo, gente. Tem o Aqua Zen, que são 7 dias de aquarelas e meditações com reprogramações mentais. São animais, arquétipos. Coisa mais linda e profunda esse curso. Acredito que pode ser que tenham alunos aqui que já tenham participado também. Ou do Aqua Zen, ou do Aqua Flores. Aí tem o Aqua Flores, 12 dias de aquarelas e orações também. Ah, gente, acabei de encontrar aqui do ladinho, olha só. Essa aqui eu já mostrei também. Aqui já com a metalizada na arvorezinha, olha só. Aqui, tinta acrílica branca, que eu fui fazendo os pontinhos. Bem aleatório, né? Tô aqui falando do combo. Pois é, aí o combo é o Aqua Zen, o Aqua Café, o Aqua Flores, que são 12 dias de aquarela e orações. O Aqua Café, que a gente aprende a pintar com café. O Aqua Flow, que a gente aprende a pintar em tecido, madeira, tela, tudo isso com aquarela. Inclusive, aprende a transformar tinta de tecido em tinta aquarelável, para a gente pintar nas camisetas, nos tecidos e conseguir lavar. Porque eu ensino das duas formas, pintar tanto com aquarela comum, quanto com aquarela feita com tinta de tecido. Olha, 8 mix. Falou Aquaflores, vou começar, porque só fiz 2 aulas. Nossa, vai amar. Gente, Aquaflores é o carro-chefe aqui. É o meu curso que mais vende, que mais tem alunos. Todos têm muitos alunos ao todo. Eu acho que já deve ter passado de 8 mil alunos. Mas no Aquaflores, só no Aquaflores já deve estar aproximando 4 mil alunos. É muita gente. E os retornos são tão maravilhosos. Sabe o que é mais interessante? As taxas de reembolso. Gente, eu praticamente não tenho reembolso nos cursos. Muito difícil de acontecer, da pessoa passar pelos 7 dias e falar: olha, não mudou nada na minha vida. Eu quero o reembolso. Muito difícil. Olha só, aqui eu tava dando um tempo, conversando aqui, pra ir dando um tempinho pra secar. Ixi, Maria, eu coloquei o dedo aqui e ainda tava umidozinho. O que eu vou fazer? Vou passar agora um pouquinho do secador.
Olha só a Néria falando que tá fazendo o Aquaflores. Ai, que coisa boa. São pessoas novas chegando no Aquaflores todos os dias. E o Aquaflores é um dos cursos que tá dentro do nosso combo. E o combo, gente, o de ontem tava saindo a 1.079, o de hoje, como não tem todos aqueles bônus que estavam lá, ele tá saindo de 800 e... eu acho que é 855, se não me engano, por R$248. Mas vai ser só até sexta-feira. E sempre depois que acaba, aí as pessoas mandam mensagem, porque vê dos vídeos no feed, né? Pergunta se ainda tá valendo. Só que, como é algo que a gente faz de forma relâmpago mesmo, tipo, na semana, a gente decide fazer a campanha. Aí é o que tá acontecendo nessa semana. E vai ser só até sexta-feira. Aí quando acabar, acabou. Mas eu super recomendo, viu? Vocês vão amar. Inclusive, gente, eu sempre falo lá no bônus, dentro do Combo Aquarela Terapêutica, que vocês podem entrar, experimentar pelos 7 dias, quando vocês comprarem o combo. Vocês podem olhar todos os cursos, sentir se é pra vocês, começarem a fazer. Se até 7 dias vocês falarem, nossa, Marquito, não senti diferença nenhuma, isso aqui não é pra mim. Só mandar uma mensagem pra nossa equipe que a gente faz questão de fazer o reembolso. Mas eu acho muito, muito pouco provável. A Sheila perguntando, se puser sal, dá efeito da caneta branca? O efeito do sal é diferente, porque no lugar onde estão os pontinhos de sal, ele fica mais clarinho, né? Nas partes em volta. Mas não fica exatamente igual o da caneta branca. O da caneta branca, ou quando você faz as bolinhas brancas com tinta acrílica, por exemplo. O sal ele dá um efeito diferente, mas o efeito do sal é muito lindo. Lá dentro do Aqua Café, por exemplo, eu mostro também como fazer com sal. Eu mostro com grãos de arroz, que você consegue fazer efeitos utilizando os grãos de arroz. Ó, a Rukia falando que comprou o curso, mas ainda não começou. Lá tem todos. Se for o combo, tem todos os cursos, tudo que eu mostro pra vocês de técnica, tudo tem lá. Ó, agora tá sequinho. Então bora. Olha só, a forma diferente. Geralmente eu passo a caneta nanquim, depois eu pinto por cima. Como ela é a prova d'água, não tem problema. Mas aqui já é diferente. Primeiro eu tô começando com a tinta e depois eu tô vindo com a caneta nanquim 03. Então vamos lá. Nessa daqui eu vou fazer já um formatinho assim, como se fosse um S. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui pro ladinho. Vou ver se dá um zoom para vocês visualizarem essa parte que eu tô fazendo. Eu vou fazendo isso de acordo com as flores, pra vocês conseguirem visualizar melhor. E aqui, gente, eu vou fazer essas ilustrações aqui. Tem coisas aqui que eu vou ficar inventando aqui na hora. E não são flores realistas. Lembrem-se disso. São flores que a gente simplesmente vai sentindo e vai criando conforme o coração vai pedindo. Então aqui tudo é válido. Uma folha maior do que a outra, uma pétala maior do que a outra. Isso aqui é para soltar. É soltar o controle. Sentir o coração, se permitir fluir. Então, olha só, eu vou fazer essa pétala assim. Aí, do lado de cá, eu vou fazer uma menor. Daqui eu vou pegar uma aqui quase daqui da base. Vou subir e volto pro mesmo ponto. E aqui também vou subir, volto pro mesmo ponto
E agora, vou fazer as florzinhas. Assim. E a gente vai soltando. E elas vão simplesmente nascendo, sem ficar se preocupando de certo ou errado, ou se tá torto. É isso, Aline, ilustrações criativas. Marquito, que flor é essa? Não faço a mínima ideia. É a flor do coração. Ó, aí aqui eu fiz elas assim, vou subir um pouquinho mais. Vou fazer menorzinha, vai ser maiorzinha e menorzinha nos meios. Aqui em cima, vou fazer bolinhas, ó. É isso que é legal. Eu vou fazer bolinhas e uma lua. É uma flor-lua. E as bolinhas que vem aqui é como se fosse a magia da lua caindo pela minha flor dos sonhos. Que a gente vai simplesmente permitindo que nasça, sem ficar tentando controlar tudo. Ó, primeira flor pronta. Vamos aqui para a segunda. Agora, a gente vai pegar essa amarelinha. Vou dar um zoom, depois eu reduzo. Só para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha a estrelinha falando, amei o curso, vale muito a pena. Gratidão, amada. Os alunos que entram e se aplicam de verdade, não tem como não ter resultados, gente. Ó, aqui eu vou fazer só uma linha até aqui. E aqui eu vou fazer ela caidinha, pétalas caidinhas, ó. Assim. A Sol falando, eu tenho 2 cursos e amo, já quero todos. Ai, já quero todos. É delicioso se soltar e fluir. Ai, Sol, maravilhosa. É isso, gente. Sabe o que é triste? Você pegar a aquarela para trabalhar como algo para desestressar e acabar entrando em mais uma caixa em que você muitas vezes não alcança resultados porque você já chega preocupado com o resultado e não com o processo, não com o momento. E quando a gente não se entrega ao processo, às vezes eu atraso um pouquinho na fala porque eu tô juntando aqui os dois, eu tô quase em meditação aqui. E quando a gente não se entrega ao processo, a gente deixa de viver o momento presente, né? E isso aqui é a coisa mais gostosa. O momento presente é a gente se conectar com o nosso coração, com a nossa respiração, simplesmente sentir. Aqui, nessa flor, eu vou fazer essa parte de cima como se o miolo dela fosse mais pra cima. E eu vou fazer o quê? Corações. Só que pequenos corações pra fora. Ó. Ela tá soltando o amor, que é o que nosso planeta mais tem precisado. E o amor a gente consegue compartilhar por meio das nossas artes, quando a gente não cala a nossa voz. A arte e a expressão artística é a nossa voz. E que nem eu falei ontem, quando a gente se permite, a gente está sempre compartilhando com alguém que está do outro lado, inspirando, trazendo belezas para o mundo.
Ó, Agi falando, essa acolhida faz toda a diferença. Achava que teria que ter perfeição em tudo. E surge o querido e competente professor. Ah, sou maravilhosa. Ah, gente, amo tanto vocês. É muito bom estar aqui junto com vocês. Eu falo, é que nem lá todos os alunos que entram nos cursos, né? Quem entrou pelo combo aquarela terapêutica, quem entrou por qualquer um dos cursos, todos têm acesso à nossa comunidade Fluir, que é a comunidade de alunos. E dentro da comunidade de alunos é uma troca tão linda. O pessoal trocando cartas, trocando ilustrações. Eu vejo todo mundo ali mesmo como uma família. É a coisa mais linda, porque é um espaço que não está ali para competição. É um espaço de multiplicação. A gente está ali para se unir. E como eu sempre falo, artista não está aqui para competir. A gente não precisa cair no paradigma da competição, que já tem tanto no nosso mundo. Tudo competição. Tem espaço para todo mundo. Quando o artista entra na competição com outros artistas, a prosperidade bloqueia. Porque ao invés de estar no fluxo da abundância, entra no fluxo da escassez. E quem está no fluxo da abundância sempre recebe porque tem para todo mundo, porque o universo é abundante. Deus é abundante. Essa eu vou fazer como um S. Ó, bem suave. Terminando aqui no meiozinho. Eu vou fazer essa circular e com pétalas mais abertas. Vamos abrindo as pétalas enquanto a gente respira. A gente vai sentindo o coração enquanto a nossa arte toma forma. Enquanto as nossas emoções são expressadas, em que a gente se permite viver o momento. Isso aqui, como a gente sabe que não tem um certo e um errado, você simplesmente vai se permitindo. Eu não faço a mínima ideia do que vai vir, e a gente vai simplesmente criando. Isso é tão gostoso, sem autocobrança. Essa folhinha daqui, eu vou fazer ela assim também. E a outra parte eu vou começar daqui de baixo e vou vir até aqui, porque tudo a gente pode. Porque a criatividade, ela é infinita. E quem se abre para ela consegue acessar. A outra eu vou fazer daqui de baixo, começando daqui e deixando ela nascer. Eu aqui, nesse momento, sou apenas canal. Fala, Marquito, que criatividade. Eu só estou sendo canal, permitindo que ganhe forma algo que está no mundo invisível. Tudo que a gente vê aqui no nosso planeta já existia no campo imaterial. Primeiro vem do campo das ideias para depois se tornar real. Não existe nada no nosso planeta que não tenha vindo do imaterial. Todas as artes que eu compartilho aqui no perfil eu falo para vocês. Fiquem à vontade para reproduzir a título de treinamento. Não tem problema. Porque aos poucos vocês vão
criando a autenticidade de vocês também, vão se desenvolvendo, mas como uma criança, reproduzir faz parte. Agora vamos para o verdinho. Aqui como eu fiz um S meio que pro outro lado, vou fazer bem suave a curvinha pra cá. Ó, prontinho. Aqui eu vou fazer... Deixa eu sentir... Ok. Vou fazer como se fosse um copinho para um lado e para o outro lado. Só deixar nascer. Olha a Gi falando, é uma terapia, não é, Gi? Ai, gente, é muito maravilhoso. Aqui do meio, e vou fazer a mesma desse lado de cá. E mesmo que eu errasse aqui, não tem problema. Não precisa ser nada muito certinho. A gente só precisa se permitir. E eu vou fazer uma estrela aqui no meio. As bolinhas aqui e aqui. Nossa, gente, eu gostei muito dessa verdinha. Ai, que legal. Aqui eu vou fazer uma folhinha caidinha, ó. Aí aqui eu vou fazer um pouco mais pra cima e caidinha também, só pra dar uma diferenciada das outras. Mais uma caidinha. E aqui também. E agora, vamos aqui pro rosinha. O que será que vai nascer aqui? Vamos lá. Um coração. Aqui, outro coração de cada um dos lados. E aqui a gente vai só se permitindo. A Lauri falando que nunca pintou com aquarela, agora eu tô morrendo de vontade de pintar. Gente, como é bom essas pessoas que influenciam coisas gostosas e terapêuticas. Sabe o que é mais interessante? É porque todo mundo pode pintar. Às vezes as pessoas se limitam porque acreditam que não tem dom ou que não tem talento. Só que, na verdade, a única coisa que precisa é dar o primeiro passo. Porque pra gente inventar, por exemplo, as aquarelas que a gente tá fazendo, olha só, esse papelzinho aqui, dessa arte. Se você chega aqui e você faz aquele tipo de flor assim, pra pintar depois, olha isso. Não é por eu ter dom ou talento. Isso aqui é uma florzinha que o nosso coração já sente, mas que você consegue pintar, todas as pessoas conseguem fazer. E conseguem sentir na hora que estão pintando. E quando você cria um marca-página, marca um presentinho, sabe? Para poder dar para alguém com sua energia. Olha que delícia. Uma coisa muito simples. E todos nós podemos. Além de ser realmente terapêutico.
Ó, aqui, depois desses coraçõezinhos, a gente faz... Eu vou fazer algumas pétalas. Olha que legal, tipo, a gente ir inventando. E o legal é porque na hora que vocês estão fazendo isso aqui, vocês podem fazer isso em outro momento. Pega um lápis e começa a criar as florzinhas de vocês. Como brincadeira mesmo, sabe? Os formatos. Pode vir com triangular, com retangular, com circular, coração, estrela, os símbolos mais simples que a gente conhece, sabe? E deles, a gente vai permitindo que vá nascendo outras coisas. Aí, ó, ela fez marcadores de páginas para a família. E não tem nada melhor do que você dar um presente com a sua energia. Claro que é gostoso a gente receber coisas compradas, mas quando é algo feito por você, é aquele tipo de coisa que não tem preço. No mundo em que a correria é algo tão comum, como é saber que uma pessoa que você gosta parou um pouco do próprio tempo para criar algo para você? É especial, gente. Olha só. Pronto, uma florzinha bem louquinha. E aqui eu vou fazer uns círculozinhos aqui ao redor. E deixando elas nascerem. Olha, elas aqui prontinhas. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o verdinho para fazer algumas dessas folhinhas. Ó, aí eu vou pegar, vou reduzir um pouquinho aqui a tela para vocês visualizarem mais. É quase uma floranjo, né? Com as asinhas. Ó, aqui eu vou pegar desse restinho mesmo que tá aqui desse verdinho. Misturar aqui, porque eu quero trazer um verdinho assim, bem suave. E eu vou passar por cima mesmo aqui, ó. Nossa, olha, saiu pra fora. Não tem problema. Gente, não se cobrem. Esqueçam que existe. A linha aqui é só pra você ter uma noção. Não se importe se passar. Ó, passou fora da linha. Não deixou de ser bonito. Eu vou trazer aqui, sair um pouco pra fora. Não deixou de ser bonito. Porque pra ser bonito, não tem que estar tudo certinho. Tem que ter sentimento. Olha aqui. A beleza, ela tá no sentimento. Fora, tá vendo? Aqui eu só quero mostrar pra vocês, pra gente desconstruir. Desconstruir aquilo que a gente aprendeu lá na escolinha, quando disseram que tudo tinha que estar dentro das linhas. Que se você pintasse fora, seu desenho estava feio, que estava errado. Porque lá atrás mesmo, até pelas figuras de autoridade, são os primeiros momentos da nossa vida onde a maioria das crenças são instaladas. E muitas vezes não é por mal, é porque as próprias figuras de autoridade passaram por isso também. Os pais, os professores, os líderes religiosos.
E aquelas crenças foram instaladas. Foram instaladas neles, foram instaladas em nós. E chega um momento que é preciso desconstruir. Um momento que a gente pode se reconectar com as nossas essências e sair das caixinhas. E quando a gente se permite sair das caixinhas, é quando as coisas começam a acontecer de formas diferentes. Vocês já viram as pessoas que mais se destacam na mídia, no Instagram, nos lugares, na internet? Quando vocês vão ver, grande parte dessas pessoas são pessoas que têm algum tipo de diferencial. As pessoas falam, nossa, fulano é cara de pau. Muitas vezes o fulano, ele tá em fluxo. Quando entra no flow, se conecta com o coração. Se conecta muito forte. E quando você se conecta com seu fluxo divino, tudo flui. É como se você estivesse no Procurando Nemo, lá e tem a corrente marítima, e você vê que uns peixinhos, eles estão por fora da corrente, mas aquele que entra na corrente marítima vai na frente. Aí as pessoas falam, o que é isso? Será a lei da atração? Tá tudo conectado. Quando a gente se conecta a essa energia, tudo passa a ser diferente. E é por isso que a gente visualiza tantas pessoas que são tão talentosas, mas que parece que tá travado, sabe? Pessoas que são talentosas, mas que parece que alguma coisa acontece, mas que as artes delas não alcançam. E quando acontece isso, é o momento de visualizar. Por que que isso está acontecendo comigo? Às vezes são os padrões em que está vivendo, em que está instalado. A gente consegue ter esse norte pela nossa vida. Se não está da forma como a gente gostaria, o que é preciso mudar? O que é preciso fazer diferente para que eu possa me conectar a isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sair da comparação, sair do vitimismo, de achar que tudo só acontece com você. Porque quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente também bloqueia o nosso fluxo. Ó, Santa Essência, Marquito, você lembra como era o meu desenho antes de fazer as reprogramações com Theta Healing? Aline, você realmente deu um salto. Sabe o que é o mais lindo? É quando a pessoa se permite. Quando ela se permite fazer as reprogramações, ela se permite mergulhar em si mesmo para poder ressignificar todos esses bloqueios. E quando a gente se permite, coisas maravilhosas começam a acontecer. Gente, desculpa às vezes quando vocês escrevem e eu não falo. É porque eu vou entrando tanto aqui na pintura e às vezes eu realmente não vejo. Algumas mensagens eu vejo, outras eu não vejo. Não é por mal. Qualquer coisa é só repetir. Ó, a Bi falou que já garantiu o combo dela e já vai reproduzir essas também. Sim, depois me marca que eu quero ver sua arte pronta. Eu vou fazer essa daqui jogando mais pra cima agora. O fundinho já tava mais clarinho, essa primeira camada. Aí eu vou dar uma escurecidinha nessas camadas de cima, onde tem essas pétalas. É de baixo pra cima, de cima pra baixo. É de onde seu coração mandar. Ó, de cima pra baixo. De baixo pra cima. Aqui é só sentir. Aqui acabou do meu godê. Se eu quiser trazer mais uma corzinha, aí eu venho aqui na aquarelinha
É, a Bi falando depois que começa não quer mais parar. Mas é isso mesmo. Gente, sabe como funciona a criatividade? Ela funciona que nem o Google. Como assim a criatividade funciona que nem o Google? Quando você se permite acessar esses caminhos e faz essas escolhas, o universo começa a mandar para vocês coisas parecidas. É que nem quando você fala perto do seu celular, bem assim, tô querendo comprar um carro novo. O que acontece? Vocês acham que a inteligência do algoritmo, a inteligência dessas plataformas não é toda preparada para isso? Quando vocês falam isso, logo começa a aparecer anúncio para vocês. Baseado naquilo que vocês falaram, naquilo que vocês procuraram. A mesma coisa acontece quando a gente se permite fluir na criatividade, quando a gente entra nesse fluxo criativo e vai se permitindo. A vida ela começa a mandar coisas alinhadas. Não são só coisas, são pessoas que se aproximam. Isso é uma das coisas legais que eu vejo muito lá dentro da nossa comunidade Fluir. Artistas que estão alinhados. Você vê que são pessoas especiais, você vê que são pessoas que estão muito alinhadas nessas frequências. E isso é tão gostoso, porque é como você se reencontrar com pessoas que parece que há muito tempo você não se via, sabe? E de repente você começa a fazer essas conexões com pessoas que são tão alinhadas com coisas que você gosta, com frequências que você gosta, com assuntos semelhantes. E isso é o que acontece muito dentro da nossa comunidade. E lá dentro é legal porque tem uns tópicos, né? Tópicos de materiais, trocas. Tem tudo lá pra gente ir conversando. E a Monique falando depressão e ansiedade muito fortes. Monique, depressão e ansiedade. Quando o nosso foco tá nas dores do passado, sabe? Nas coisas que a gente já passou, no perdão que a gente não liberou, a gente fica preso na ansiedade e na depressão. Quando a gente tá com excesso de futuro, a gente fica preso. Agora, por exemplo, quando a gente vem pro momento presente, não existe passado, não existe futuro. É o momento que você conecta o seu coração para se permitir viver todo esse momento. E a grande magia é porque quando a gente se conecta com a arte, a gente está se conectando com Deus. Claro que orar faz bem, a gente se conectar ali com a nossa religião, com aquilo que faz sentido pra gente, sabe? Com o tipo de mestre que faz sentido pra gente. Você cria essa conexão e faz todo sentido. Mas a arte, ela é como se somasse a tudo isso. Nossa, tem coisas que eu até me emociono. Teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma moça falando que ela estava prestes a cometer suicídio. E que ela encontrou meu perfil, começou a assistir alguns vídeos e que aquilo salvou ela naquele dia. E aí você vê o poder que é Deus falando por meio do seu talento, alcançando outras pessoas. É conexão com o Supremo. Por isso eu digo que não é apenas arte. Não é apenas técnica, na verdade. A arte não é só técnica. É o amor, é a conexão. Sim, aquarelar é um resgate. É uma reconexão com as nossas próprias essências.
Por exemplo, o Fluir das Emoções que tem lá dentro do Combo foi um workshop que eu fiz de 7 dias. Dentro dele, cada dia eu falei sobre um tema específico. Eu acho que esse workshop foi um dos cursos mais completos que eu já fiz, justamente por conta da profundidade. Isso assim, que a gente está sentindo aqui hoje é 1% assim, do que a gente encontra dentro ali de tudo, quando a gente se permite, né? E eu não falo isso assim pra você, vai lá e compra o curso, não. Mesmo quando você se conecta com os conteúdos que tem aqui no perfil, os conteúdos gratuitos, os conteúdos lá do YouTube, eu falo, quem não consegue ainda, sabe, acessar, ter essa troca energética, é possível sim fazer com aquilo que pode, com aquilo que tem. Tem muita coisa gratuita, gente, que eu já compartilhei. Muitas coisas pra gente se conectar, se permitir. Agora, finalizar essas duas aqui. Nossa, eu gostei muito. E olha só que bom, enquanto eu tô aqui, eu tô fazendo, tô conversando com vocês, já me emocionei, já me conectei, já desacelerei. Ai, gente, é muito bom. É como se a gente estivesse aqui em uma sala e tivesse todo mundo junto. E é interessante porque às vezes para pensar se são poucas pessoas, muitas pessoas. Por exemplo, agora eu tô vendo 60 pessoas e vai alternando, né? As pessoas que vão chegando, vão saindo, outras pessoas vão assistir essa live depois. Mas já parou para pensar o que são 60 pessoas? Imagina, tipo, praticamente 2 salas, que cada sala lá no meu ensino médio tinha praticamente 35 alunos, 40 alunos. É como se fosse quase 2 salas de aula cheia de gente. É uma energia muito maravilhosa. E às vezes eu já ouvi pessoas que criam e até deixam de fazer as suas lives, de compartilhar, porque falam, mas teve um dia que eu abri, só tinha 10 pessoas. Se você parar pra pensar, 10 pessoas na sua frente, 10 pessoas na sua frente, dentro de uma sala, para poder ver a sua arte, para ver o que você tem para compartilhar, para ouvir a sua voz. Não são poucas pessoas. Se tivesse uma pessoa ali, naquela sala, só te ouvindo, vendo, já faria sentido. Imagina 10, 15. Por isso que eu falo que é muito mais da conexão mesmo, sabe? Não é só pelo algoritmo, pela internet, por aquilo que a gente está visualizando. E isso aqui tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês, durante muito tempo, eu tive medo. Vocês acham que eu tinha facilidade de entrar? Que nem eu compartilhei já uma outra vez. Eu tenho uma facilidade. Acontece, sim. A gente se reconhece. E por conta do TDAH, tem momentos que o meu pensamento, ele acelera na velocidade da luz. Quem tem TDAH sabe como é isso. A aquarela foi uma das coisas que mais me ajudaram a me centrar, a centralizar, a relaxar. Antigamente eu não teria coragem. Mas quanto mais a gente vai se conectando e vai se permitindo de verdade, e quando a gente vê também que não é só sobre a gente, que tem as pessoas que estão aí do outro lado, que se inspiram, que acabam tendo coragem por conta da sua coragem. Se nesse momento eu não estivesse aqui compartilhando, quem está aqui não estaria vendo essa live agora, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas vai que exatamente alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para alguém. Sempre acaba tocando alguém de alguma forma. Isso é o que acontece. É o que não acontece
quando a gente deixa de compartilhar. Quando a gente deixa de se expressar pelos nossos talentos. Nossa, eu morria de medo. Eu acho que a primeira vez que eu abri uma live no Instagram, eu ia pintar, aí eu ficava bem assim, ó, com a mão tremendo. Sabe o que era isso? Isso lá atrás, medo de julgamento. Quanto mais você vai se conectando com a sua centelha divina e criando essa conexão com a sua arte, com o amor, com aquilo que você tem para compartilhar, menos você dá valor para tudo aquilo que vão falar negativamente de você. É como se você tivesse posse da sua própria identidade. Não é o que falam de mim que determina o que eu sou. Eu que preciso me conhecer. Eu que preciso me reconhecer. Agora eu vou dar uma batidinha. Lembrando, para fazer respingado, eu coloco um pouco mais de água. Olha só. Vou mexendo. Deixar bem úmido, porque na hora que eu bater, consegue realmente sair. Pode deixar, Clara. A Clara falou, você precisa fazer mais lives, suas palavras nos ajudam muito. Pode deixar. Sempre que eu for sentindo aqui, eu vou abrir mais lives. Isso aqui é bom. É bom pra gente num todo. É muito bom pra mim também. É divertido, é gostoso. Agora eu vou fazer com roxinho. E vou jogar um pouquinho do roxinho onde tá verde também. Ó, trazendo mais água. As batidinhas, ó, os toquezinhos. Se tiver com pouca tinta aqui na pontinha do pincel, essa água ela não sai. Por isso é importante estar bem líquido. A Clara falou que queria fazer um curso presencial comigo. Eu fiz uma vez o Aquaflores presencial aqui em Brasília. Quem sabe mais pra frente eu faça um outro, né? E é interessante que esse horário, 11 horas da noite, né? Parece uma coisa muito louca. Fala assim, não, é cansativo. A diferença é porque na aquarela e na pintura, ao invés de ser algo cansativo, acaba sendo algo gostoso mesmo, que relaxa totalmente. Não é aquelas lives de, eu falo assim, de conteúdo que o cérebro chega a ficar quente, né? Não, aqui é pra gente realmente se preparar pra descansar, pra se desligar. É um momento que a gente desacelera pra já estar lá no astral. Sim, eu moro em Brasília. Pois é, eu moro em Brasília. Ai, gente. Amei, gostei muito dessa arte. O que estava aqui no campo das ideias nasceu. Vou colocar assim para ver se vocês conseguem visualizar mais. Todas elas. Aqui eu vou fazer agora, dar uma secadinha para ver se eu consigo já trazer um pouquinho do metalizado que eu tinha falado para vocês.
Ah, Lari, Lari voltou pras aquarelas, inspirada. Olha aí, gente. Isso é muito lindo. Toda vez que eu escuto alguém falando aqui que voltou a pintar, ou que começou porque nunca tinha pintado na vida, outro dia desse eu recebi uma mensagem de uma senhora de 86 anos, falando que tinha guardado isso a vida inteira. E que ela tinha voltado a pintar depois que começou a assistir minhas aulas, a ver meus vídeos no Instagram. Eu falo, cara, que legal. É muito lindo, é muito lindo. E o mais legal é porque é a pessoa se permitindo. Eu não posso nem pegar e falar bem assim, nossa, é por conta de mim. Não é. Eu sei que aqui eu tô apenas como canal, trazendo e inspirando. Mas é cada pessoa que se permite entrar nesse movimento e nessa ação que faz com que esses resultados possam acontecer com elas mesmas, entendeu? O mérito é de quem entra em movimento, é por isso que eu sempre fico falando, assistir não é suficiente, é preciso agir, porque tem pessoas que ficam muito tempo só assistindo, falam, ai, é tão lindo. Aí você para e pensa, por que uma pessoa tá 1 ano assistindo vídeos de aquarela, pulando de perfil em perfil, descendo várias telas assim, ó. Só que ela visualiza, mas ela não acessa de verdade porque ela não tá se permitindo fazer. Quando você se permite fazer, é outra realidade. É como você tá saindo ali pra caminhada de fato. Não é você ler um livro sobre aquarela ou você ler um livro sobre corrida. É quando você calça os tênis e sai pra vida, sabe? É isso que é o mais legal. Vou trazer agora o metalizado. E é interessante porque vocês sabem o que é que mais faz com que as pessoas resistam tanto iniciar nas aquarelas? É justamente a falta de merecimento. Só que as pessoas não conseguem visualizar que é por conta disso. É não se sentir merecedor de ter tempo para si mesmo. Vocês querem saber um exemplo prático de falta de merecimento? É você começar a pintar, aí já vem a resistência. A resistência, ela te ataca e fala bem assim, nossa, tem um monte de louça para lavar. Aí você faz o quê? Se sente mal por estar pintando e você tem que parar para poder lavar a louça. E é isso que vai sempre acontecendo, porque a resistência, ela ataca de várias formas, com vários nomes, de maneiras diversas. A resistência, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. E ela vem e ataca bem nos pontos fracos. E o que acontece? As pessoas, elas se deixam levar, elas acreditam. Se deixam levar. E quando a resistência ataca... Quando a resistência ataca é desse jeito. Vai lavar uma roupa. Ah, não, tá pintando? Tá pintando? Ah, vai lavar uma roupa. É desse jeito que a resistência fala. Tem hora que eu tô aqui com a resistência... E a resistência, ela ataca, ela sempre vai atacar. Se você não estiver preparado, sabe? Ela vem e tenta te dominar. Aí, ó, a Bi falando que pegou se sentindo culpada. Mas é isso que acontece. Se sente culpada. Entra muito no campo lá por exemplo, do Salvador. A pessoa que quer salvar todo mundo. Que quer cuidar de todo mundo. Fazer tudo por todo mundo. Só que se deixa sempre em último lugar. Não se permite. Tipo, se for pra fazer qualquer coisa pelos outros, a pessoa dá conta. Agora, se for pra poder ter um tempo consigo mesma, a pessoa não dá, a pessoa desespera. Você já vê que aí tá faltando o quê? Justamente a conexão consigo mesmo. Tá faltando amor próprio. Isso é falta de amor próprio. Quando eu começo a pintar, que vem o sentimento dizendo que eu tenho que fazer outra coisa, varrer, limpar,
Me dá um tempo agora. Agora não. Agora eu vou pintar. Depois eu faço o que eu tenho pra fazer. E não é sobre procrastinar e deixar as outras coisas de lado sempre não, gente. O negócio é você nunca fazer o que você ama, porque sempre as outras coisas parecem a prioridade. Isso é se enganar. Tô dizendo pra vocês, a resistência, ela é engraçadinha, espertinha. E se a gente deixar, ela pega no nosso pescoço, menino, derruba no chão. Aí tu fica lá só na vontade de fazer as coisas. Vai chegando, os anos vão passando, você fica só assistindo os outros fazendo. Eu comecei a pensar nisso, sabe, tempos atrás. Porque sempre que eu ficava assistindo os filmes, seriados, aí eu ficava... Quando eu via aquele tanto de nome passando no final, eu falava, cara, olha que louco isso, né? É o tipo de coisa que praticamente ninguém vê. As pessoas que fizeram esse filme, ao mesmo tempo que a gente tá aqui assistindo, teve pessoas lá atrás que fizeram. Se é gostoso assistir, imagina fazer. Imagina como deve ser fazer um filme. Tá lá por trás de toda aquela equipe. Pessoal criando um roteiro, você saber como que aquilo tá acontecendo, sabe? E isso é muitas vezes o que acontece aqui nas nossas próprias vidas. A gente veio aqui nessa terra para viver. A gente veio nessa terra para experienciar. A gente não veio aqui, não foi para ficar sofrendo, não. E às vezes a gente acredita que o sofrimento é o único caminho. E o que acontece? A sua realidade, ela se torna aquilo que você acredita. E o sofrimento passa a ser o único caminho, porque é nisso que você acredita. Como que vai parecer algo diferente para você? E ao invés de você estar vivendo a vida, você está simplesmente sofrendo. Vendo tudo de ruim, olhando sempre o lado vazio do copo. Aí fica parecendo, é positividade tóxica. Positividade tóxica não, é a realidade. Se eu ficar parando e focando naquilo que eu não quero, é o que eu vou ter. É o que eu vou mais receber na minha vida. E isso não é sobre você se alienar, não. Que às vezes aí as pessoas falam, mas você está se alienando. Não é se alienar. Você sabe qual é o pior tipo de alienação? É quando você se aliena de si mesmo. Para poder ficar focado só nas coisas que tem de ruim no mundo. E quando você está focado só no que tem de ruim no mundo, sabe o que acontece? Você fica mal. Você fica péssimo. E quem tá péssimo não ajuda ninguém. Quem tá péssimo não ajuda ninguém. Seria uma ilusão. A pessoa tá lá, toda cagada, achando que vai conseguir... Não tá conseguindo ajudar nem a si mesmo. Isso acontece demais. Por isso que é tão importante a gente olhar pra gente. A gente saber se amar, se permitir. É muito importante. A gente se conectar com aquilo que realmente importa na nossa vida. Quando a gente vai se conectando com nós mesmos, com o nosso coração, a gente vai se tornando um com todo. A gente vai se tornando um com a força criativa. A gente vai se tornando um com Deus. E tudo faz sentido.
A Sheila falando Mais Esperto que o Diabo, livro ótimo em se tratando desse tema. Aliados de si mesmo, crenças limitantes. Eu tenho esse livro aqui também, Sheila. São muitos conteúdos maravilhosos. Um livro que fala muito sobre tudo isso também é o Você Pode Curar Sua Vida. Eu já recomendei várias vezes aqui no perfil. Tem uma amiga minha que teve uma vez que ela veio na minha casa e ela começou a ler partes. Ela ficou tão fissurada no livro que ela já saiu daqui para ir comprar. Aí ela foi pros Estados Unidos e levou o livro. Aí ela tem usado ele como uma base praticamente, porque é tanta coisa maravilhosa. A gente se entender sobre as crenças limitantes, tudo aquilo que a gente guarda como registro no nosso subconsciente. O Poder do Subconsciente também é um livro ótimo. Você Pode Curar Sua Vida, O Poder do Subconsciente. São livros maravilhosos. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, é um. O Poder do Subconsciente é outro. Maravilhoso. A primeira vez que eu li O Poder do Subconsciente, eu fico, meu Deus! Sabe quando parece que as janelas vão se abrindo? Isso foi muito o que foi acontecendo em todos esses meus processos de autoconhecimento, que foi o que eu falei. Quando eu comecei a mergulhar muito em mim mesmo, no autoconhecimento, na época que eu fui demitido daquele meu último emprego, lá em 2017, e eu comecei a mergulhar, e comecei a ler, comecei a estudar, tentar me entender por que eu estava me sentindo tão mal, porque eu estava tão desconectado de mim mesmo, sabe? Quantas vezes, teve vezes que eu já fui aqui em Brasília, tem a Ponte do Bragueto, aí tem um pier lá. Quantas vezes eu fui pro pier lá da Ponte do Bragueto, eu ficava deitado lá assim, olhando pro céu, falando assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Sabe? Aquela sensação de que nada faz sentido. Era isso que estava acontecendo, era uma sensação de que nada fazia sentido. E era essa desconexão comigo. E quando eu comecei a conhecer todas essas terapias, eu ainda nem ficava pintando, eu pintava com lápis de cor, aquarelável, mas aquarela mesmo eu ainda não usava muito com tanta frequência assim. Mas lápis de cor aquarelável eu já usava já há mais de 20 anos. E nessa época das terapias, aí eu comecei a estudar sobre as crenças, a entender sobre mim mesmo, sobre propósito de vida. E eu comecei a pintar com as aquarelas. E eu comecei a sentir que parecia que quando eu começava a pintar, as minhas emoções, elas saíam ali pelo pincel, elas fluíam no papel. Quando eu tava muito ruim, sabe, a pessoa, eu falo assim, cagado mesmo de ruim, aquela energia negativa, sentava na mesa, começava a pintar, era como se eu começasse a me reconectar com aquilo que eu realmente era. O sentimento é, isso que tá tão ruim não é você. Você é essa essência maravilhosa. Você é esse amor. E foi quando eu fui mais entendendo e me conectando com esse meu eu sou, esse meu eu, sabe? Esse meu eu interior, esse meu eu crístico. E isso não significa que você se torna perfeito em nada, não. Você só toma mais consciência, você vai despertando para muitas coisas da vida, enxergando a vida com novos olhos. Foi depois dessa fase que eu sinto que as coisas começaram a acontecer mais, que eu comecei a compartilhar mais esses conteúdos de autoconhecimento, senti que meu perfil começou a crescer mais. Foi depois que eu comecei a entrar nesse flow, e foi assim que nasceram os cursos. Os cursos de aquarela. Começou com Aquazen, e depois eu fui desenvolvendo outro. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo quando uni a aquarela com autoconhecimento. Não é só técnica, não. Tipo,
Gente, técnica de aquarela, se você joga lá no YouTube, você aprende várias técnicas, mas você não tem a mesma conexão. É diferente. É diferente de quando você une o autoconhecimento, quando você está se permitindo pintar de uma forma livre, sem ficar naquela autocobrança louca, sabe? No momento em que você vive mais o presente, se permitindo de verdade. É isso. E nossa arte de hoje tá prontinha. Olha que lindeza. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui agora o papel, só pra mostrar pra vocês. E reforçando que quem tá aqui não faz parte de nenhum dos cursos e tem vontade de estar mais próximo, de fazer parte da nossa comunidade, junto com outros artistas, fazer as trocas de ilustrações, as trocas das pinturas por carta. Lá dentro da nossa comunidade a gente faz tudo isso. É muito lindo. É uma troca muito bacana. E aqui eu vou tirando aqui tô tirando, aqui por exemplo, rasgou bem pouquinho, tá vendo? Porque eu não tinha colocado ele na mesa que nem eu falei pra vocês, eu colei direto. Mas aí, eu vou puxar assim, bem devagarinho, mais aqui pro cantinho que é pra não ir rasgando. Por isso eu recomendo sempre colocar na mesa, colocar no braço. E façam parte da nossa comunidade. Pode aproveitar que o combo Aquarela Terapêutica ainda tá aberto. Essa oferta do combo, ela tá maravilhosa. Todos os cursos, tudo, de R$ 855 agora tá saindo por R$ 248. E vai ser só até sexta-feira. Quem não entrar pelo combo, pode também, em outro momento, entrar pelos cursos separados, né? Só não sai tão em conta quanto tá com o combo. Mas é super possível. E vai ser de acordo com a realidade de cada um também, o momento de cada um. Gente, olha esse dourado. Olha esse dourado. É muito lindo. Quando tá assim na luz, tem partes assim que você não vê. Mas quando mexe assim, vai dando pra visualizar direitinho. Aqui todas as linhas. Olha. Lindos. Prontinha a nossa arte de hoje. Se vocês fizerem depois, me marquem lá nos stories pra eu visualizar, ver como ficou o trabalho de vocês também, compartilhar, tá bom? Gente, gratidão imensa pela presença de vocês. Mais um dia. Quem sabe qualquer dia desses aí de novo, bate aqui a inspiração, eu já venho, abro outra live aqui. Esse horário eu acho bem gostosinho, porque já é um horário já próximo também de dormir, né? A gente já dá uma relaxada, uma desestressada. É bom que já vai dormir na paz pura. Gratidão imensa. Um beijo! Fiquem com Deus. Quem tiver qualquer dúvida em relação aos materiais, pode me mandar lá o direct perguntando sobre a lista que eu encaminho para vocês, tá bom? E, inclusive, a aula da Vivência Soltar, que foi no dia do lançamento do combo, a aula ela tá disponível e lá eu ensinei a pintar em madeira, em madeira, em tecido e em papel. A aula tá muito linda e a gente tem uma meditação da criança interior logo no início, tá a coisa mais gostosa. Quem tá aqui não participou, também pode escrever aqui nos comentários VSA, que aí automaticamente eu vou mandar para vocês, tá bom? É só escrever VSA, que aí eu vou mandar para vocês essa aula. Essa aula também ela vai ficar disponível até na sexta-feira, dependendo do dia, porque eu vou deixar essa aula aqui
gravada aqui no Instagram. Mas dependendo do dia, pode ser que essa aula não esteja mais disponível. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de uma semana ou 2 semanas. Mas quem estiver aqui agora, só escrever VSA, que eu vou mandar esse link para vocês. Vocês vão conseguir assistir essa aula completa, coisa mais linda, e ainda vão ter todas as informações com mais detalhes também sobre o combo. E é isso. Um beijo, suas maravilhosas e seus maravilhosos. É sempre muito bom estar com vocês aqui, porque a gente cria essa egrégora maravilhosa de criatividade. É sempre muito lindo. Beijo, beijo, beijo. Quem estiver assistindo depois também, pode escrever VSA, que eu vou mandar esse link para vocês automaticamente. Um beijo, fiquem com Deus e até bem breve. Tchau, tchau.